Bom, a gente vai fazer alguns exercícios de derivação implícita, que é o tema da aula do módulo 12, né? E a gente tem aqui o primeiro exercício, que é a função x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Então, primeiro a gente deriva o x ao cubo, que vai ficar 3x ao quadrado. Mais, a gente vai derivar o y ao cubo, que vai ficar 3y ao quadrado, y', né? Porque é vezes a derivada do y, que é o y', que é igual à derivada do 1, derivada de constante, é zero. Como a nossa intenção é resolver a derivada, né, então eu quero calcular o y', então eu vou isolar ele. Então, esse termo que possui o y' eu mantenho nesse lado, e o 3x ao quadrado passa para o outro lado negativo, menos 3x ao quadrado. E para isolar o y', basta passar o 3y ao quadrado dividindo. Então, y' é igual a menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado. Podemos cancelar o 3, e aí vai ficar menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Essa aqui é a resposta desse exercício. Agora a gente vai ver o segundo exemplo, o segundo exercício, que é a função x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado igual a 4. Então, assim, a derivada do x ao quadrado, do y ao quadrado e do 4 são derivadas diretas. Agora, a derivada do xy, eu vou fazer aqui, tá, gente? A parte. Por quê? Eu vou ter que chamar o x de u e o y de v. Eu vou ter que aplicar a regra do produto aqui dentro. Então, a regra do produto é v' mais o v'. Então, aplicando a regra do produto, então vai ficar y vezes a derivada do x, que é 1, mais x vezes a derivada do y, que é o y'. Tá vendo? Ó? Vou até fazer uma linhazinha aqui para separar. Então, esse aqui foi como se fosse um rascunho, onde eu resolvi a derivada do xy à parte, já que eu tinha que aplicar a regra do produto. Agora, eu posso vir aqui e fazer a derivada direta. Ó. Derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de xy é y mais xy'. Y mais xy'. Menos a derivada de y ao quadrado é 2y, y', que é igual a derivada do 4, que é constante, é zero. Então, como a gente quer isolar o y', todos os termos que têm o y' eu mantenho desse lado e quem não tem eu passo para o outro. Então, antes do igual, né, vai ficar o xy' e o menos 2y'. O 2x passa para cá negativo e o mais y também passa para cá negativo. Como eu quero isolar o y', eu coloco ele em evidência. Então, vai ficar x menos 2y, que é igual a menos 2x menos y. Agora, para isolar, basta passar dividindo. Então, vai ficar menos 2x menos y sobre x menos 2y. Se eu quiser, gente, tirar essa quantidade enorme de sinais negativos, eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, ou seja, trocar os sinais dos termos do numerador e dos termos do denominador, porque eu não estou alterando, né, a minha função. Então, vai ficar 2x mais y sobre 2y menos x. E essa aqui é a resposta desse segundo exercício. O terceiro exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a distributiva e depois a gente faz a derivada, tá? Que é como se eu estivesse arrumando a minha função primeiro. Então, x à quarta vezes x dá x à quinta, mais x à quarta vezes y dá x à quarta y, que é igual y ao quadrado vezes 3x dá 3xy ao quadrado,
menos y ao quadrado vezes y dá y ao cubo. Então, igual ao exercício anterior, né, o x à quinta e o menos y ao cubo, eles possuem a derivada direta. Porém, né, esse x à quarta y e o 3xy ao quadrado, como, né, uma multiplicação do x com y, eu sou obrigada a aplicar a regra do produto. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer primeiro, aqui separado, a derivada do x à quarta vezes y. Então, eu vou considerar o x à quarta sendo u e o y sendo v, e aí a derivada vai ser v' mais uv'. Então, aqui vai ficar v, que é y, vezes a derivada do u, que vai ser 4x ao cubo, mais u, que é x à quarta, vezes a derivada do v, que é y'. Então, já fiz essa primeira derivada aqui. Agora, eu vou fazer a segunda, que é do 3xy ao quadrado. Então, aqui a gente vai chamar, né, o 3x de u, o y ao quadrado de v, e essa derivada vai ser v' mais uv'. V, que é y ao quadrado, vezes a derivada do u, que é de 3x, é 3, mais u, que é 3x, vezes a derivada do v, que é 2y, vezes y'. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazendo a derivação de cada termo diretamente. Derivada de x à quinta é 5x à quarta. A derivada do x à quarta y é essa aqui. Eu vou botar na ordem bonitinho, tá, gente? 4x ao cubo y. A gente sempre coloca o y primeiro, o x primeiro. Mais x à quarta y'. É igual. A derivada do 3xy ao quadrado, que é essa derivada aqui, que deu 3y ao quadrado, mais 3 vezes 2 dá 6, mais 6xy, y', menos a derivada do y ao cubo, que é uma derivada direta, que é 3y ao quadrado, y'. Agora, a gente vai fazer o mesmo esqueminha. Todo mundo que tem o y' fica no primeiro termo, quem não tem fica no segundo. Então, ó, o x à quarta y' vai ficar aqui. Igual. Então, ó, esse 6xy, y' passa para cá negativo, menos 6xy, y'. E esse menos 3y ao quadrado, y' também passa para esse lado positivo. 3y ao quadrado. Opa, faltou y', é igual. Então, nesse segundo termo, já tinha o 3y ao quadrado, e ainda vai vir o 5x à quarta para cá, negativo, né? E o 4x ao cubo y também, negativo. Para a gente terminar, né, de isolar o y', eu tenho que colocar ele em evidência no primeiro termo. Então, eu coloco o y' em evidência, vai sobrar x à quarta, menos 6xy, mais 3y ao quadrado. 3y ao quadrado, menos 5x à quarta, menos, tá vendo? Só repetindo, gente, menos 4x ao cubo y. E para encerrar, a gente agora só passa esse parênteses dividindo. Então, a gente vai ter uma fração que vai ser o numerador 3y ao quadrado, menos 5x à quarta, menos 4x ao cubo y, sobre x à quarta, né? Quem está nesse parênteses passou agora para o denominador, menos 6xy mais 3y ao quadrado. E essa aqui é a resposta da nossa derivada. Mais um exercício. De novo, eu vou fazer uma separação aqui, que eu vou fazer tipo um rascunho.
onde eu vou resolver as derivadas aqui do x ao quadrado e y ao quadrado primeiro separado. Por que eu estou fazendo isso? Porque x ao quadrado e y ao quadrado, eles estão se multiplicando, então não dá para fazer derivada direta. Então eu tenho que chamar, né, uma de u, a outra de v e aplicar a regra do produto, que é a v' mais o v'. Então aqui a derivada vai ser v, que é y ao quadrado, vezes u', derivada de x ao quadrado é 2x, mais u, que é x ao quadrado, vezes a derivada do y ao quadrado, que é 2y, vezes y'. Então, encerrei aqui. Vou fazer a minha outra derivada, porque também está multiplicando, é x vezes seno de y. Então, temos que aplicar também a regra do produto. Então, aqui eu vou chamar de u, aqui eu vou chamar de v, e a derivada vai ser v' mais o v'. Então, vai ser seno de y vezes a derivada do u, que a derivada de x é 1, né? Mais x vezes a derivada do seno. A derivada de seno é cosseno de y vezes y'. Então, agora eu volto para a minha função original e faço a derivação direta, porque agora a gente sabe o resultado direto. A derivada do primeiro termo, vou colocar só na ordem bonitinho, tá, gente? 2xy ao quadrado mais 2x ao quadrado y, y'. Mais a derivada do x seno de y vai ser seno de y mais x cosseno y, y'. E a derivada do 4 é 0. Mesmo esquema, quem tem y' eu mantenho no primeiro termo. Então, esse termo continua. O x cosseno y, y' também continua. Quem que passa para o outro lado? O 2xy ao quadrado. Vai passar negativo, né? E o seno de y também vai passar negativo. Então, para encerrar aqui, eu tenho que botar o y' em evidência. Então, vai ficar 2x ao quadrado y mais x cosseno y é igual a menos 2xy ao quadrado menos seno de y. Então, para encerrar, a gente passa agora aquele parênteses dividindo. Então, vai ficar menos 2xy ao quadrado menos seno de y sobre 2x ao quadrado y mais x cosseno y. Essa aqui é a resposta. Dava até para colocar o menos em cima em evidência, para ficar positivo, bonitinho, né? Poderia até fazer assim, né? Colocar um menos em evidência, aí aqui vai ficar mais. Pode manter assim para ficar mais organizado, mas se tivesse parado naquele menos, menos também estaria certo. Mais um exercício. Aqui eu não preciso nem fazer a parte, porque só tem essa derivada mesmo para fazer. Que a gente tem que lembrar que isso aqui é um produto, e que eu tenho que chamar o 4 cosseno x de u e o seno y, né, de v. E aí a gente vai fazer. A derivada de u vezes v é v u' mais u v'. Vai ser v, que é seno de y, vezes a derivada do u. Derivada de 4 cosseno vai ser menos 4 seno de x. Né? A derivada do cosseno é menos seno, e o 4 repete. Mais u, que é 4 cosseno, vezes v'. Derivada do seno é cosseno, então vai ficar cosseno de y vezes y'. E isso vai ser igual a derivada do 1 é 0, já que 1 é constante. Então, mesmo esquema, vou isolar o y'. Então, esse termo eu mantenho desse lado. Então, 4
cosseno x vezes cosseno y vezes y' é igual. E esse menos 4 seno x seno y passa para cá positivo. Então, vai ficar 4 seno x seno y. Vou passar agora esse 4 cosseno x cosseno y para cá dividindo. E agora, olha só a manha para finalizar essa questão. A gente vai poder cancelar o 4 com 4, tá? Então, o 4 aqui, ele desaparece da continha, né? Cancelou. E o que a gente vai fazer? Gente, seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. E seno de y sobre cosseno de y é a tangente de y. Então, a resposta da derivada vai ser tangente x vezes tangente y. Super simples, né? Então, só tinha que fazer uma transformação trigonométrica para finalizar o nosso exercício. Mais um exercício. A gente tem aqui um e elevado a x sobre y. Então, só para lembrar, né, vou colocar aqui no cantinho, a derivada, né, do e elevado a u é o próprio e elevado a u vezes a derivada do u. Então, na hora da gente fazer a derivada de e elevado a x sobre y, vai ser o próprio e elevado a x sobre y vezes a derivada de x sobre y. Então, é essa derivada que eu vou ter que fazer a parte aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou ter que fazer a parte, a derivada do x sobre y, para não ficar confuso, tá? Porque quando a gente faz ele no meio da conta, pode ser que fique um pouco confuso. Então, eu tenho aqui x sobre y. Para a gente derivar isso, eu vou usar a regra do quociente. Vou chamar esse de u, esse de v. Como que é a regra do quociente? É v' menos uv' sobre v ao quadrado. Então, a gente vai aplicar agora. Vai ser v, que é y, vezes a derivada do u, que é 1, do u, que é x, né? Então, vai ficar 1, nem vou colocar, tá, gente? Então, vai ser v, que é y, vezes a derivada de x, que é 1. Então, y vezes 1 dá y. Menos u, que é x, vezes a derivada do y, que é y', sobre v ao quadrado. V ao quadrado é y ao quadrado. Então, a gente vai ter agora essa aqui como resposta dessa primeira derivada. Então, agora vamos lá. Quem é a derivada de um e elevado a u? É o e elevado a u vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente a gente acabou de ver que é isso aqui, ó. Y menos xy' sobre y ao quadrado. Isso é igual. Derivada de x é 1 menos derivada do y, y'. Eu vou fazer uma distributiva aqui, só para a gente poder separar quem tem y' e quem não tem. Então, a primeira parte vai ser e elevado a x sobre y vezes y dividido por y ao quadrado. Então, vai ficar e elevado a x sobre y sobre y. Ué, não era y ao quadrado? Mas como a primeira parcela ficou y sobre y ao quadrado, dá para cancelar e vai ficar só o y embaixo. Menos, agora de novo, esse é elevado a x sobre y vezes isso, então vai ficar tudo isso. Vou botar vou botar até x. X é elevado a x sobre y ao quadrado vezes y', que é igual a 1 menos y'. Então, agora a gente vai isolar o y', ou seja, esse menos y' vai passar para cá positivo. E eu vou repetir todo esse termo aqui que também tem o y'. E aqui vai ficar 1 menos esse cara aqui que não tem o y'. Certo? Então, a gente vai agora terminar de resolver colocando o y' em evidência. Então, quando eu coloco o y' em evidência, vai sobrar 1 menos x elevado a x sobre y
ao quadrado. E aqui sobrou 1 menos e elevado a x sobre y. Eu vou fazer uma regrinha de número misto só para poder juntar aqui, tá, gente? Então, ó, y ao quadrado vezes 1 vai ficar y ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado menos xe elevado a x sobre y ao quadrado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Y vezes 1 vai dar y. Então, vai ficar y menos e elevado a x sobre y. Como que a gente vai terminar isso aqui? Eu tenho que passar esse cara que está aqui multiplicando para cá dividindo, tá? Então, vai ficar y é igual a essa fração toda, olha só. Isso tudo, vou até fazer com a retinha aqui pronta, porque a fração é grande, senão fica muito torto. Deixa eu diminuir um pouquinho isso. Sobre y ao quadrado menos xe elevado a x sobre y ao quadrado. Como que faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nem preciso fazer isso, eu posso simplesmente cancelar, né? Mas tudo bem, vou fazer o passo a passo para quem tem dificuldade nessa parte de álgebra, tá? Então vai ficar, vou repetir a primeira fração, ó. E vou multiplicar pela segunda invertida. E aí o nosso y aqui vai poder cancelar. E aí eu vou multiplicar esse y aqui por esse y daqui, tá? Só para ficar tudo bonitinho. Então vai ficar y vezes y ao quadrado, menos y elevado a x sobre y ao quadrado, menos x vezes e elevado a x sobre y. Essa aqui, a parte algébrica, deu um pouco de trabalho, né? Mas essa aqui é a resposta da nossa continha.